Partido dos Trabalhadores de Maringá fez uma representação contra a vereadora Cris Lauer pela prática de atos incompatíveis com a ética e o decoro parlamentar. Aí são puníveis com a perda do mandato previsto no artigo 4, incisos 1 e 2 do Código de Ética e Decoro Parlamentar. A representação foi protocolada e encaminhada aos vereadores que compõem a mesa diretora da Câmara Municipal de Maringá. Essa representação é assinada pelo presidente do PT de Maringá, Renato Victor Bariani. Conforme a representação, Cris Lauer praticou fatos que constituem infração ético-disciplinar e responde por ação de improbidade administrativa. O assunto principal é o enriquecimento ilícito promovido aí pelo Ministério Público do Estado do Paraná. Na ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa em face de Cris Lauer, pede-se a condenação dela com base na lei de enriquecimento ilícito e perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio no valor de R$ 19.638,02, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 anos e pagamento de multas. Eu já começo com você, Ângelo Rigon. Havia uma possibilidade, a gente trouxe aqui o delegado Luiz Alves, quando a Câmara de Maringá, no começo do mandato, começou a fazer o Código de Ética, demorou tempo, foi bem discutido o Código de Ética parlamentar, porque não havia instrumentos dentro do regimento interno da Câmara, nem da lei orgânica, para a cassação de mandatos de vereadores que fizessem coisa errada, que faltasse com decoro, que cometesse improbidade administrativa. Tudo dependia, era jogado para o Ministério Público e isso demorava. Essa foi, dos 15 vereadores, a única a ser denunciada formalmente e virar inquérito civil público no Ministério Público foi essa vereadora do Partido Novo. E ela ali, em nenhum momento, ela contestou. Primeiro levaram quase um ano para notificar ela, né? Mas em nenhum momento do que ela foi ouvida, ela contestou. E, ao que se informa, o advogado, o servidor público usado para fazer coisa particular para ela, também não negou. Então, estaria configurada a falta de decoro, porque isso não faz parte das tarefas do vereador, você usar servidor seu para tratar de assuntos particulares do legislador. Então, no dia 10 agora, vai ter a audiência de instrução, mas, independente dessa audiência, o PT resolveu se antecipar, falou, não, o que já está aqui já configura coisa errada, já dá para se enquadrar no Código de Ética e Decoro. E hoje hoje é sexta-feira? Isso. Então, me parece que na terça-feira vai ser lido em plenário e, com certeza, no mesmo dia, a mesa diretora vai encaminhar para a Comissão de Ética verificar. Como eu disse, todo o material foi embasado e aprovado por todos os vereadores, aquela legislação que norteia a Comissão de Ética e Decoro. Acredito que vai haver, sim, antecipação e que ela deve perder o mandato antes do final do mandato por conta disso. Ela pode recorrer, de repente, questionar alguma coisa, mas você olhando de fora, em nenhum momento falou, não fiz isso. Né? Então, eu acho que é uma prova muito forte a pessoa discordar, falar, não, eu não fiz isso. É bem diferente. Daniel Matos. Paulo, um assunto bem complicado para a vereadora, visto que é em ano de eleição, né? Próximo da eleição, uma denúncia dessa, uma atitude dessa, com certeza prejudica. O Conselho de Ética da Câmara, que o presidente é o delegado Luiz Alves e o vice é o Rafael Rosa, que é o do mesmo partido que da vereadora, terão ali toda o tempo ali, mas acredito que será bem acelerado esse processo dentro da Câmara para que seja julgado o mais rápido possível. Então, se a vereadora fez a coisa errada, tem que pagar, tem que cumprir para que não se torne algo frequentemente ali na Câmara Municipal de Maringá, que há muito tempo não passa por nenhum tipo de polêmica nesse sentido. Então, acredito que a Comissão de Ética vai fazer o trabalho dela e, se levando ao plenário, sabendo do relacionamento da vereadora com os outros vereadores, a tendência dela perder o mandato é muito grande, ainda antes das eleições, Paulo. Professor Jorge. Paulo, as comissões processantes para perda de mandato, para investigar fatos relacionados com a quebra de decoro parlamentar, tem um histórico curto aqui em Maringá. Me parece que o primeiro agraciado com a comissão processante foi o vereador João Alves, né, lá pelos 2011. Depois está o Luizinho Dogari, por
E claro que foi homenageado pela Câmara também agora. Então você vê essa situação, né? Violência doméstica e o vereador falecido, né? É homenageado pelos pares, né? Uma coisa. E foi um vereador ainda que era do PL, que foi do PCdoB, e eu não sei em que partido mais está, né? Um médico que deveria proteger a vida, né? Depois teve um outro que a comissão foi também através de decisões judiciais suspensa, e depois todo o processo anulado, já por 2017, e agora de novo com a crise. Eu espero que, então, esse controle interno feito pelos vereadores seja um controle efetivo, seja bem feito, porque erros no andamento da comissão vai dar, então, aí a suspensão do processo, a anulação dos atos. Então, há que ter muito, muito cuidado, o pé no chão, e mais que o pé no chão, o direito deve ser garantido ao vereador, à vereadora, para a sua defesa, né? O contraditório tem que estar aí, a ampla defesa tem que estar aí, e não pode ser uma caça às bruxas, porque isso aí não deve ser aceito por ninguém. Pamela Bussolini. Paulo, eu gostaria de até passar para os nossos ouvintes, assim, mais pro... Tá tudo certo, meu áudio aqui? Então, qual é a denúncia, qual é a discussão? Porque às vezes a gente fica falando aqui o juridiquês, né, os termos técnicos, e muitas pessoas podem não entender. O que aconteceu ali no caso da vereadora era que ela tinha um processo na pessoa física dela, Chris Lauer, certo? E ela, como vereadora, tem um assessor que é advogado. Esse assessor advogado foi fazer uma audiência, foi isso, né, Rigon? Foram 8 casos, e inclusive a audiência no horário de sessão. Isso, o que pegou mais foi essa questão da audiência, né? Porque a defesa em si, quem sabe, a gente tem o online, a gente pode fazer até de madrugada. A questão mais é a audiência. Então, ele saiu no horário ali que ele deveria estar como assessor da Câmara, prestando um serviço à população, a ela como vereadora e à Câmara, para ir fazer essa audiência de um processo pessoa física da Chris Lauer. Ou seja, naquele período que ele está trabalhando e recebendo para estar ali trabalhando em prol da população maringaense, ele foi fazer uma audiência particular, entre aspas. Essa é a discussão, essa é a denúncia, né? Agora, posto isso, a gente comentou muito aqui do caso de nepotismo, né, que rolou anos e anos, né, de 2 vereadores que estão na Câmara hoje. Então, eu preciso dizer que, como advogada, como uma pessoa que entende um pouquinho de direito e como funciona o Poder Legislativo, dado que estamos em ano de eleição, vai ter muita gente parando para fazer campanha, etc. e tal, acho muito difícil a Cris perder o mandato dela até ali o final do ano, tá? Se isso acontecer, então, realmente é como o professor falou, é praticamente uma caça às bruxas, destoando totalmente do que acontece no Brasil e na própria Câmara de Maringá, em outros casos, em virtude, então, do tratamento dela para com os vereadores e dos vereadores com ela, que a gente sabe que eles têm uma relação difícil. É isso. Eu acho muito difícil, mas se acontecer, então é puramente uma coisa bem pessoal que vai rolar ali entre os vereadores e a Chris Peculiar, Lauer. única, e será a única, talvez, Transferível. caçada de Quem, toda a Rafael? história, né? Eu acho que nós temos que tomar um cuidado, mas nada impede, obviamente, do Partido dos Trabalhadores requerer, né, por quebra de decoro, outras formas de embasar o pedido, trazendo alguns fatos que a vereadora mesmo, o modus operandi da vereadora é um pouco explosivo, enfim, usa plenária, fala o que quer, pensa e já fala. Então, assim, existem outros fundamentos, na minha opinião, que poderia sim embasar a quebra de decoro. Inclusive, o próprio presidente já foi agredido verbalmente. Então, assim, isso acho que inquestionável. Acho que seria necessário, inclusive, para pôr ordem na Câmara dos Vereadores de Maringá. Isso. Com relação ao processo de improbidade administrativa, a gente sabe que, por mais que tenha alguns indícios, não transitou em julgado, né? Não tem uma condenação. É um pouco temerário a gente até falar sobre essas questões. A audiência de instrução foi designada agora, vai ser produzido provas, né? Vai depois uma sentença, enfim, tudo isso. Se vai recorrer ou não, se vai condenar ou não, é outra história. Se pautar nesse processo é ignorar completamente o princípio da presunção de inocência, né? Indiferente se há indícios. Se há indícios,
pouco importa. Existe um processo, então tem que ser respeitado o devido processo legal. Todo mundo tem que passar por isso. Mas, como eu falei, se embasar sobre fatos e coisas que já aconteceram na Câmara desde o primeiro dia da vereadora Cris Lauer até hoje, tem muita coisa para se falar de quebra de decoro. Então, acho que isso é importante a gente comentar e falar sobre isso. O PT ou outro partido, a própria presidência da casa, poderia muito bem iniciar um processo, né, justamente por conta da conduta, o modus operandi da Cris Lauer. Então, nesses termos, sim, aí concordo. Ela inclusive, atacou o vereador Luiz Alves também nas redes sociais. Então, tem um histórico aí complexo. E o presidente da comissão é o delegado, né? Pois é. Ela está, na verdade, entre a cruz e a espada, porque se na comissão não der nada, a audiência é daqui a pouco. 10 de Então, junho, não. se ela não perder o mandato esse ano, olha, com 90% de chance de perder o mandato o ano que vem, se ela eventualmente for reeleita. Mas se é reeleita, pode perder o mandato? Pode perder, pode recorrer através de uma liminar e tudo, mas é questão de tempo. É que na Câmara a gente também tem visto que às vezes as coisas acontecem, mas não acontecem, né? O jurídico Aqueles Agora, vereadores julgado. que já deveriam gente, tem ter coisa estar fora do mandato Foi continuam, transitado né? e julgado Mas e não pode acontece. mas aí, acarretar nas o perdas jurídico- dos direitos políticos, né? No caso do Bravin e do Altamir. Altamir, o jurídico da Câmara dormiu. Na verdade, até atuou em favor deles, por baixo do pano. É o que se informa. Quem conhece do trâmite sabe disso. Imagina que seja assim condescendente, né? Mas nesse caso é diferente, porque, como disse o Kim, ali é desde o primeiro dia do mandato. E eu vou contar para vocês, foi me contado por um vereador que manda, e ela, na primeira reunião com os vereadores, lá em 2021, a eleição foi 2020, ela falou, olha, você pode ficar tranquilo, que a Cris Lauer do Facebook, ela é uma personagem. E o pessoal acreditou, mas viu-se depois que não era. Quem assume se ela perde o mandato? Boa pergunta. Boa pergunta, hein, professor? Vamos pesquisar Tem que aqui do fazer PSC, conta. né? PSC, Tem que fazer né, conta, né? o PS, Deve ser PSC o teve pastor lá, não é? candidata Pode que ser fez que seja o um pastor. voto. Mas aí faz a recontagem, né? Porque Ah, é igual, muda tipo, tudo, muda tudo. o doutor Manuel era do PL, perdeu, assumiu o Jean do Podemos, né? Então tem que fazer uma PSC, recontagem. segunda Tem que fazer feira, a conta. Se eu não me engano, 7 horas Opa. e... Oh, fala, Daniel. Não, só assim, é que independente de qualquer coisa, o que ela fez, né, quem trabalha na Câmara, isso de usar um assessor particular em horário de trabalho, isso não é uma atitude comum. Deixar claro isso também. Não. Né? Deixar claro. O vereador tem os assessores têm 6 horas para trabalhar lá na Câmara, horário flexível, não é uma atitude normal. Se realmente aconteceu isso, comprovado do cara, assessor parlamentar, no horário de expediente, que ele passou o dedo e saiu para fazer, tá errado totalmente. Tá no Independente se é a Cris Lauer ou quem no for. Mas a Tá no discussão saldo. é Então, essa a discussão mesmo. é essa. Em torno Se disso, tá comprovado eu ouvi isso, falar. Está no salto. não tem Tá no nem. salto. O Então, cara assina, não, né? A não resta audiência, outra né? Presenta, saída, né? até para que não se torne uma situação comum.